Olá, bom dia! Ao longo de toda a madrugada e agora pela manhã, milhares de britânicos passaram pela Catedral de St. Giles, na Escócia, para se despedir da Rainha Elizabeth II. Hoje à tarde, o corpo será levado para o Palácio de Buckingham, em Londres. Morreu ontem, aos 91 anos, o diretor francês Jean-Luc Godard, uma das maiores referências do cinema mundial. Ele liderou o movimento dos anos 60, conhecido como Nouvelle Vague. A ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal com uma defesa enfática da democracia e do judiciário. Foi preso em São Paulo um homem que assassinou a ex-mulher e o filho. Ele tem licença como colecionador ou atirador esportivo. Em Goiás, a polícia procura um homem que matou a ex-companheira dias depois de ser detido por agredi-la. Subiu para quase 13 milhões o número de famílias com dívidas no chamado crédito direto, que é aquele carnê ou cartão de loja. Hoje é terça-feira, 13 de setembro, e o Bom Dia Brasil está começando. O corpo da Rainha Elizabeth II chega hoje a Londres. Milhares de pessoas já deram adeus à monarca na Escócia, onde ela morreu na semana passada, aos 96 anos. Nosso correspondente Murilo Salviano está em Edimburgo, que é a capital da Escócia. E Murilo, bom dia para você. Dá para ver que ainda tem bastante gente aí para se despedir da rainha. Oi, Ana, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Essa é a fila que dá acesso à Catedral St. Giles, que se estendeu por quilômetros durante toda a madrugada. Ela começa nesse ponto, mas cruza vários quarteirões por Edimburgo. São milhares de pessoas que aguardam sua vez para se despedir de perto da Rainha Elizabeth. É interessante notar o sentimento das pessoas aqui que aguardam nessa fila. Antes de entrar na Catedral, elas estão sorrindo, se conhecendo, conversando, celebrando a história da Rainha Elizabeth. Mas depois, quando elas saem, o sentimento muda. Muitas pessoas ficam mais introspectivas, outras choram. Eu e o correspondente Igor Arroio ontem conversamos com as primeiras pessoas da fila. Um deles é um segurança de um prédio público aqui perto. Ele estava muito honrado, disse que para ele era uma honra ser um dos primeiros britânicos a prestar essa homenagem à Rainha Elizabeth. Ele que ficou 12 horas de pé aguardando o início da visitação pública. Mas depois, quando ele saiu, ele conversou com a imprensa local e disse que sentiu o peso do silêncio dentro da igreja. Ana, bom, a catedral foi aberta ao público ontem por volta das 5h30 da tarde, horário local. São cerca de 24 horas de visitação pública. Depois o corpo da rainha sai aqui da catedral e vai até o aeroporto. E todo esse traslado vai ser acompanhado pela princesa real Anne, filha da rainha Elizabeth. E segue então para Londres, a capital do Reino Unido, onde está a correspondente Cecília Malan. Cecília, muito bom dia para você. Bom dia, Murilo, querido, bom dia a todos. O corpo da rainha deve chegar aqui em Londres no início da noite, hora local, por volta de 3 da tarde, horário de Brasília, e segue para o Palácio de Buckingham, residência das rainhas e dos reis britânicos desde o século XIX. Eu estou aqui no Green Park, que fica ao lado do palácio, e onde surgiu um enorme memorial de flores. Tem cada vez mais gente, mesmo com chuva, cartões lindos escritos à mão com mensagens de carinho, admiração e lembrança. Amanhã está marcado o cortejo até o Palácio de Westminster, sede do Parlamento, e lá terá um velório público de 4 dias. Hoje não há cerimônia no Palácio de Buckingham, mas muita gente já se aglomera nas ruas próximas, querem tentar ver de perto o caixão da monarca que mais tempo ficou no trono britânico. Charles III e a rainha consorte Camila vão acompanhar a chegada do corpo lá em Buckingham. Neste momento, ele está na Irlanda do Norte para se encontrar com lideranças de partidos políticos e receber condolências no Congresso local. É a primeira visita de Charles como monarca à Irlanda do Norte, que tem um histórico de violência separatista. A viagem está sendo interpretada como uma demonstração do compromisso dele com a união do reino. Fico por aqui, Ana, com essas imagens do Green Park, ao lado do Palácio de Buckingham. Obrigada, Cecília, pelas informações ao vivo aí de Londres. Um homem foi preso logo depois de matar a tiros a ex-mulher e o filho do casal, um menino de 2 anos de idade. O crime foi na porta da escola em São Paulo.
Rodrigo Bocardi, mais um caso horrível de violência contra a mulher, né? E essa mulher, no caso, tinha fugido do ex-marido, por isso que ela estava em São Paulo. Ele tem até licença como colecionador de armas. Isso, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Michele Nicolucci, ela tinha fugido, Nicolite, melhor dizendo, ela tinha fugido das agressões do marido. Eles moravam em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e há 4 meses ela estava escondida aqui na casa da família, na zona leste de São Paulo. Ela tinha medida protetiva contra ele, mas o assassino acabou encontrando a ex-mulher. As imagens mostram um momento em que o carro que a vítima dirigia bate contra um poste na tentativa de fugir do homem que atirava. O assassino ainda vem correndo pela rua, chega do lado da janela e atira de novo. Michele Nicolic, de 37 anos, e o filho do casal, Luiz Inácio Nicolic Lemos, de apenas 2 anos, morreram. O outro filho do casal, de 5 anos, que também estava no carro, não teve ferimentos. A mulher tinha acabado de pegar os filhos na escola. Na hora de sair, ele estava esperando ela de tocaia e saiu atirando no carro. Tirou a camisa e falou, pode ligar para a polícia, pode ligar para a polícia que pode prender o infragante aí. Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, tinha licença para ter arma como colecionador ou atirador esportivo. Ele foi preso em flagrante por duplo homicídio qualificado. A polícia já pediu a prisão preventiva dele e ainda hoje, Ezequiel vai passar por audiência de custódia. Segundo a polícia, Ezequiel contou o motivo do crime. Que nos chegou até este momento, que foi apurado, que houve uma desavença entre o casal, por uma questão de valores que a mulher teria ficado só para ela, não teria dividido com o marido. Mas a família nega que o crime tenha motivação financeira e conta que Michele tinha até medida protetiva contra Ezequiel. Ela descobriu que ele estava se envolvendo com esses sites de relacionamento. Começou a agredir ela e colocou a arma na cabeça dela. Ela conseguiu fugir e vir para aqui perto da nossa casa. E hoje esse desgraçado aí, ele veio e ceifou a vida dela e acabou pegando até o filho dele. Michele também deixou um filho de 13 anos de outro relacionamento e que mora no Paraná. A polícia informou que tenta localizar a arma usada no crime, que sumiu aí na confusão. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que Ezequiel estava com um comparsa que está sendo procurado. Ana Paula. E, infelizmente, Rodrigo, trago aqui mais um caso, esse agora em Goiás. A polícia procura um homem suspeito de matar a ex-mulher a tiros dias depois de sair da prisão. Esse homem, Márcio Martins de Deus, foi preso no dia 22 de agosto por agredir a esposa, Deusirene Gonçalves Silva. 5 dias depois, ele foi liberado. E, segundo a polícia, no último fim de semana, o suspeito, então, surpreendeu a ex-mulher na rua e atirou no rosto dela. Ainda de acordo com a polícia, Márcio, aquela mesma história, não aceitava o fim do relacionamento. Para aliviar, vamos trazer uma notícia boa agora que vem do interior de Minas. A polícia encontrou mãe e filha que estavam desaparecidas desde a semana passada. Ludmila Jesus da Silva viajava com o namorado e a filha Kiara, de apenas 3 anos, na última sexta-feira, quando o carro quebrou na zona rural de Morada Nova de Minas. Ludmila e a filha saíram para encontrar sinal de celular e sumiram. Graças à ajuda de um drone, as duas foram encontradas ontem na mata. Você está vendo aí as imagens do resgate. Elas estavam debilitadas, mas conscientes e foram levadas para o hospital. Goiás está em alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar. Marcelo Pereira já aqui para falar disso. Marcelo, bom dia para você. São alguns estados, né, que estão sofrendo bastante com essa massa de ar seco que não vai embora. Oi, Ana, bom dia para você. Pois é, e você sabe, né, Ana? E junta com esse ar seco, a poluição, a fumaça das queimadas e a poeira, Ana, haja saúde para lidar com isso, viu? Tá duro. E olha, gente, bom dia também para os nossos amigos e amigas. Turma, em Goiás, a umidade do ar deve ficar abaixo de 10% em muitas cidades. Em Goiânia, os termômetros andam passando dos 40 graus. O calor é tanto que, para aliviar, alunos estão assistindo aula do lado de fora. Dá só uma olhada aí. Até os bichinhos estão tendo de ser hidratados por causa da secura. A recomendação é evitar a prática de atividade física no período da tarde, quando está mais quente, né? Além de Goiânia, em outras capitais também vai ser preciso muita água para refrescar. É o caso de Cuiabá, Palmas e Teresina, onde os termômetros ficam perto dos 40. Cuiabá chega nos 40 e umidade, olha, na casa dos 10%, 12%. Em Porto Velho, chove um pouquinho, por isso que a umidade está um pouquinho melhor. Ainda esquenta um pouco mais em outras cidades, mas vem mudança. É o caso de Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória, Rio, São Paulo, Curitiba,
Floripa e Porto Alegre. No sul já mudou. São Paulo está mudando, inclusive por aqui o dia está esquisito. Desde a madrugada está chovendo fraco na Grande São Paulo, o sol está tentando aparecer, mas não aparece, e aí vai ficar esse dia cinza e encoberto, e aí fica essa incógnita no ar, né? Isso porque a nova frente fria está avançando pelo Paraná e vai chegar, claro, até Minas e também no Espírito Santo, por isso que está virando aqui na região e é importante vir chuva ali, né? A chuva até está se espalhando pelo país, por isso a área em verde está aumentando, passando pelo centro-oeste, norte, sudeste, aqui no sul, no sudeste e no litoral nordestino. O pessoal de Minas está na expectativa de receber um pouco dessa chuva, viu? A previsão aponta para a chegada de uma chuva para boa parte do estado de Minas Gerais. A gente fica agora com imagens de Belo Horizonte para você que está aí, o céu ainda está limpinho. Esquenta, viu, Ana? Bom dia. Obrigada, Marcelo. Bom dia. Até amanhã. A Petrobras reduziu hoje o preço do gás de cozinha para as distribuidoras. O preço médio passou de R$ 4,23 para R$ 4,03 por quilo. É uma redução de 4,7%. A empresa informou que busca equilíbrio de preços com o mercado internacional. E o endividamento do consumidor com carnês ou cartões em lojas de varejo vem aumentando bastante nesse ano. E, Rodrigo, para muita gente é um crédito mais fácil de pegar, mas não quer dizer que é fácil de pagar. Principalmente quem ganha menos, está com dificuldade de conseguir crédito. Essa é uma modalidade em que as exigências são menores. Muitas vezes não é preciso nem comprovar renda, mas tem que ficar atento aos juros. É uma conta cada vez mais comum. 8 em cada 10 lares brasileiros têm dívidas. E 20% deles estão endividados com carnês ou cartões de lojas, o chamado crédito direto. Um número que vem subindo desde maio. São quase 13 milhões de famílias que acharam nos carnês uma forma de ter crédito. Os carnês de loja passam a ser mais atrativos porque a loja já tem as informações daquele consumidor, ela consegue conceder o crédito hoje com uma rapidez maior, com uma facilidade maior. E é mais uma opção que essas famílias estão usando para poderem manter o seu nível de consumo, principalmente de produtos, nesse caso. O parcelamento a perder de vista é uma das características desse tipo de crédito. O seu Antônio, por exemplo, comprou uma TV em 17 parcelas e na 7ª prestação já emendou outro carnê para comprar um guarda-roupa. Acho que o carnê é bom, você vai pagando por mês 17, 18 vezes, a situação não tá fácil para ninguém, né? Infelizmente, né? Tá ruim, né? Então a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Se por um lado esse crédito direto no varejo oferece menos empecilhos ao consumidor, por outro os economistas alertam. Isso pode representar um risco para as finanças de uma família que já tem outras dívidas para pagar. Aquilo ali é um crédito, você vai pagar para usar aquele crédito, uma taxa de juros que está embutida na operação, não sai de graça para o consumidor. E, obviamente, que se você não pagar em dia, o consumidor está sujeito às mesmas penalidades de outra forma de crédito qualquer. Principalmente ficar negativado. A Marilene tem dívidas a pagar, mas ela sabe bem como não ficar inadimplente. O segredo é só a gente manter, não comprar demais. Eu já comprei televisão, já comprei vários outros produtos assim pequenos e pago direitinho. Mas nem todo mundo consegue, não é, manter as contas em dia como a dona Marilene. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, quase 30% dos consumidores estão com dívidas atrasadas. Agosto foi o segundo mês seguido de alta na inadimplência. Ana Paula. Muita gente aí nesse sufoco, Rodrigo. Até já. Até já. Daqui a pouco, a Ucrânia reconquista territórios e pede mais ajuda do Ocidente para lutar contra a Rússia. A ministra Rosa Weber toma posse como presidente do STF e defende a democracia e o judiciário. A gente mostra mais já. 8h43 agora, horário de Brasília. A ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, defendendo a democracia e dizendo que, pela Constituição, a última palavra é sempre do STF. Rosa Weber é a terceira mulher a assumir o cargo. Heraldo Pereira vai mostrar para a gente como é que foi a posse. Heraldo, bom dia para você. Um discurso cheio de recados da ministra. É um momento que marca uma trajetória de vida dedicada ao judiciário. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A ministra Rosa Weber chega à chefia do Poder Judiciário depois de ter percorrido os mais variados postos da magistratura. Juíza desde o primeiro grau, desembargadora até chegar às cortes superiores,
tendo se dedicado em grande parte ao Tribunal Superior do Trabalho, chamado por ela de Tribunal da Justiça Social. Como integrante do Supremo Tribunal Federal, ela já presidiu a Justiça Eleitoral e agora chefia a própria Corte Suprema, que é a guardiã da Constituição, e também o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Na mensagem de posse, a ministra Rosa Weber fez a defesa da independência dos poderes da República e da democracia e o Estado democrático de direito. Na cerimônia de posse, a ministra Rosa Weber defendeu a democracia, a separação dos poderes e a liberdade de expressão. Lembrou as dificuldades que o país enfrentou com a pandemia e prestou solidariedade aos brasileiros que perderam parentes e amigos com Covid. Citou um trecho do hino do Rio Grande do Sul, o estado em que nasceu, ao falar sobre liberdade, igualdade e justiça. Não posso deixar de lembrar o hino do Rio Grande do Sul, que em uma de suas estrofes adverte: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E virtude, entenda-se, digo eu, como disposição firme e constante para a prática do bem, com excelência de conduta, informada pelos valores justiça, prudência, fortaleza e esperança. Entre os convidados que lotaram o plenário estavam os presidentes da Câmara e do Senado. Já o presidente Jair Bolsonaro não compareceu. No discurso, a nova presidente do STF, Rosa Weber, lembrou que o país vive momentos difíceis, com ameaças a diversas instituições, e que o próprio tribunal vem sendo atacado por pessoas que não conhecem a Constituição. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição. Constituição que nós, juízes e juízas, juramos obedecer. O Poder Judiciário não age de ofício e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição não porque se arrogue esse papel, e sim por expresso comando do artigo 102 da Lei Fundamental. A nova presidente do STF citou o advogado, político e escritor Rui Barbosa, ao lembrar que o tribunal tem a função de resguardar a Constituição e dar a palavra final. Já no debate, em 1914, Rui Barbosa observava: o Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar. Mas a alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que seja considerada como erro ou como verdade. Isso é humano. Fecho aspas. E de descumprimento de ordens judiciais, sequer se cogite em um Estado democrático de direito. A nova presidente do STF diz que vai perseguir a defesa da Constituição e da democracia. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático. Ou, mais simplesmente, a defesa da Constituição e do Estado democrático de direito.
A ministra Rosa Weber assume a presidência do Supremo para um mandato um pouco mais curto. Ela deve permanecer no cargo por um pouco mais de um ano. Terá que se aposentar em outubro do ano que vem, ao completar 75 anos, como determina a Constituição. Rosa Weber entrou para a magistratura há 46 anos. Foi juíza e desembargadora regional do trabalho e ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Chegou ao Supremo em 2011, indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Em decisão anterior à posse, a ministra Rosa Weber atendeu um pedido da cúpula da já finalizada Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. Determinou que a Polícia Federal dê continuidade a 3 apurações preliminares que investigam a conduta do presidente Jair Bolsonaro e a do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a pandemia. A CPI solicitou que as investigações prossigam antes de o Supremo Tribunal Federal analisar o parecer da PGR com pedido de arquivamento do caso. Relatório final da comissão havia atribuído ao presidente da República a prática de 9 crimes. Eu volto agora com você, Ana Paula, e também o meu bom dia, a Miriam Leitão, que já está aí conosco. Bom dia, Heraldo. É isso, Heraldo. Miriam já por aqui para a gente falar um pouco mais desse discurso forte da ministra Rosa Weber, né, Miriam? Bom dia para você. Bom dia, Ana Paula. Que significado, que mensagem você acha que ficou dessa posse da nova presidente da STF? Você sabe que a ministra Rosa Weber, ela não gosta de dar entrevistas. Então, esse discurso é particularmente importante. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. E é particularmente importante porque ela deixou claro deixou clara a posição, como será o mandato dela. Será de defesa da Constituição, de defesa das prerrogativas do Supremo, da democracia. E ela foi muito feliz ao estabelecer alguns marcos. Por exemplo, ela disse que ninguém pode, que nem se cogite de desrespeitar uma ordem constitucional. E o que é isso? Ela estava mandando um recado para o presidente Jair Bolsonaro, que disse que não cumpriria ordem judicial. Tem um outro momento em que ela fala que é o Supremo, pelo artigo 102 da Constituição, que decide que tem a palavra final, que nos conflitos, nas divisões entre os poderes tem a palavra final. E o que é isso? É uma resposta aos juristas e a próprios integrantes das Forças Armadas que tem, e o governo também, Bolsonaro tem falado muito isso, que tem dito que o artigo 142 dá às Forças Armadas o poder moderador, ou seja, em caso de divergência entre os poderes, seriam as Forças Armadas que iriam dirimir esse poder. E ela disse claramente, quem tem esse poder é, pelo artigo 102 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, e voltou lá na primeira Constituição da República, falando que em 1891 houve essa discussão e ficou claro que era o Supremo. E desde então, em toda a história da República, é o Supremo que tem a última palavra. Então, isso é muito importante. Outro recado, ela falou que o Supremo não age de ofício. Ela quer dizer com isso que ele não toma uma iniciativa, ele é provocado, ele é perguntado. Então, ela derrubou a tese do ativismo judicial, que é uma crítica feita ao Supremo atualmente, que ele estaria se metendo na política. Então, ela disse que não. Pergunto, o Supremo tem que dizer a resposta. E eu acho assim, tem muita confusão sobre a Rosa. Pelo fato dela ser discreta, não dar entrevista, assim, ela não gosta não vai entrar em brigas. Não, o que ela disse assim, eu não provocarei brigas, mas eu não vou fugir das brigas. Agora, ela também reconhece, o recado final foi esse, né, Miriam? Mas ela também reconhece que está assumindo o STF num momento especialmente difícil. E está, né? Gente, esse é o momento talvez mais difícil, porque a gente está na eleição mais conflituosa, mais difícil, mais tensa do país. Estamos há 20 dias. Então, tem todas essas declarações do governo contra o Supremo, todo esse conflito dos últimos anos, e ela está dizendo que ela está assumindo exatamente nesse período. E ao dar esses recados, olha, não é ativismo, a gente tem que fazer isso, é a Constituição que nos dá esse poder, não pode descumprir ordem judicial, não pode nem se cogitar disso, ela já demarcou o terreno. Olha, é um momento conflituoso, turbulento, difícil, e eu vou seguir isso aqui, o que diz a Constituição. Então, é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Obrigada, Miriam.
E a seguir, a gente mostra o dia de campanha dos candidatos à presidência. E a operação contra o tráfico agora de manhã na zona oeste do Rio, já há 3 mortos e 5 feridos. 8 horas e 58 minutos. A gente volta já. Estamos de volta com a cobertura da campanha dos candidatos à presidência. Heraldo, como é que foi o dia de ontem? Na Paula, eleições 2022, a caminhada de presidenciáveis pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. O candidato do PL à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, teve compromissos aqui em Brasília. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve compromissos de campanha na capital paulista. O candidato do PDT, Ciro Gomes, também fez campanha em São Paulo. A candidata Simone Tebet, do MDB, em Minas Gerais e na Bahia. A candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, começou o dia no Centro Histórico de Montes Claros, Minas Gerais. Na sequência, se reuniu com empresários. Ela também foi à Feira de Santana, na Bahia. Visitou o Instituto Família Azul, que ajuda no desenvolvimento de crianças autistas. Antes, foi ao Feiraguai, shopping da cidade. Disse que quer reduzir encargos trabalhistas para incentivar contratações e diminuir a informalidade. Tebet foi ao Hospital da Mulher. Disse que, se eleita, quer implementar em todo o país um programa de acompanhamento neonatal. Nenhuma mulher vai ter que bater de porta em porta para saber onde é que ela vai dar à luz. Ela vai saber com antecedência, com os exames pré-natais, com enxoval, com o transporte, numa proteção, inclusive de exames para o seu bebê até 1 ano. Nenhuma criança no Brasil vai morrer de mortalidade infantil tendo oportunidade de salvar a sua vida, porque o sistema SUS vai estar com as portas abertas para isso. Na capital paulista, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o apoio formal de Marina Silva, candidata a deputada federal pelo Partido Rede Sustentabilidade por São Paulo. Ela foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula de 2003 a 2008. O candidato do PT disse que quer que o Brasil assuma papel de protagonista internacional na questão do clima e prometeu, se eleito, incluir propostas da ex-ministra no plano de governo, combater o garimpo ilegal e o avanço do desmatamento, e que todos no eventual futuro governo dele terão que estar comprometidos com o meio ambiente. A política ambiental será tratada de forma transversal, ou seja, todos os ministros terão obrigação com a questão climática. O desmatamento a gente vai bloquear, as nossas fronteiras a gente vai tomar conta dela para combater o narcotráfico. Obviamente que isso não pode acontecer, 24 horas, porque você tem que estruturar. Candidato à reeleição pelo PL, presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada e foi à Embaixada do Reino Unido em Brasília. Estava acompanhado da primeira-dama, dona Michele Bolsonaro. Assinaram um livro de condolências pela morte da Rainha Elizabeth II. Na mensagem, Bolsonaro escreveu que a Rainha Elizabeth deixou um legado de liderança e estabilidade para o povo britânico e para o mundo. O candidato não concedeu entrevista à imprensa. Seguiu para o Palácio do Planalto e depois viajou para São Paulo. O candidato Ciro Gomes, do PDT, participou de palestra na capital paulista para discutir iniciativas públicas voltadas para o primeiro emprego no país. Respondeu a perguntas de jovens. Ciro Gomes defendeu a criação de escolas profissionalizantes em tempo integral no país inteiro e recebeu propostas para criar 400 mil vagas de aprendizes em pequenas e médias empresas. O candidato disse que, se eleito, pretende criar um programa de estágios para quem não tem experiência profissional, pago com dinheiro público. Nós precisamos acudir essa juventude, a gente dá uma capacitação, mas a gente resolve aquela gravíssima contradição do jovem. Ele não consegue o primeiro emprego porque não tem experiência e não tem experiência porque não tem um primeiro emprego. Como é que a gente resolve isso? Os 6 primeiros meses ele vai para uma empresa com estágio remunerado pelo governo e as empresas apropriam ou não se ele se der bem lá. Mais de 10 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular foram registradas na Justiça Eleitoral em menos de um mês. Se referem à compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propaganda irregular. As denúncias são feitas no aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral em 2014, para receber informações da sociedade sobre irregularidades em campanhas e apuradas pelo Ministério Público Eleitoral. A Polícia Militar faz uma operação agora de manhã na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. Até o momento, 3 pessoas morreram e outras 2 foram baleadas. Segundo a PM, todos os mortos são suspeitos de fazer parte do tráfico. Os policiais apreenderam armas e drogas. Essa operação ainda está em andamento.
O presidente da Ucrânia fez um novo apelo por mais ajuda dos países do Ocidente depois de reconquistar várias cidades no nordeste do país. Volodymyr Zelensky afirmou ontem que conseguiu recuperar cerca de 6 mil quilômetros quadrados de território, principalmente na região de Kharkiv, e disse que é preciso fortalecer a cooperação entre os países para acabar com a guerra. A retomada de Kharkiv é a pior derrota da Rússia desde abril, quando o exército do país não conseguiu dominar a capital ucraniana, Kiev. Em um relatório divulgado hoje pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, mostrou que a força militar russa vem sofrendo danos severos e que o país deve levar anos para reconstruir a tropa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda não comentou as perdas recentes, mas o porta-voz do governo, Dmitry Peskov, afirmou ontem que a operação especial vai continuar até que todos os objetivos sejam alcançados. Hoje, agências de notícias russas confirmaram a prisão de um gerente de uma fábrica de aviões do país. Esse homem é suspeito de enviar fotos das aeronaves russas de guerra à Ucrânia. A gente volta já já com os números da nova pesquisa IPEC das intenções de voto para a presidência da República. Agora, 9h08, horário de Brasília. O IPEC divulgou uma nova pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. A disputa segue estável. Lula tem 46% e Jair Bolsonaro 31% das intenções de voto. Vamos aos números. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 44% nas 3 primeiras pesquisas. Agora oscilou para 46%. Com a margem de erro, tem de 44% a 48%. Jair Bolsonaro, do PL, apareceu com 32% nas 2 pesquisas iniciais. Oscilou para 31%, agora permanece com 31%. Com a margem de erro, tem de 29% a 33%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 6%, variou para 7%, depois 8%, agora oscilou para 7%, com a margem de 5% a 9%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 2%, oscilou para 3%, em seguida 4%, agora manteve os 4%, pode ter de 2% a 6% pela margem de erro. Simone Tebet está empatada tecnicamente com Ciro Gomes. Soraya Tronic, do União Brasil, não pontuou nas 2 primeiras rodadas. Da pesquisa passada teve 1%, agora manteve 1%. Pela margem pode chegar a 3%. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou na primeira pesquisa e teve 1% nas 3 mais recentes. Pela margem pode chegar a 3%. Portanto, Soraya Tronic e Felipe Dávila estão tecnicamente empatados com Simone Tebet. Brancos e nulos 8, 7, 6 e 6. Não sabem ou não responderam, 7, 6, 5, 4. Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular e Kelmon Souza, do PTB, não alcançaram 1% das intenções de voto. O IPEC perguntou em quem os eleitores votariam no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Na primeira pesquisa, 51% disseram que no segundo turno votariam em Lula. Depois 50%, 52% e agora 53%, com a margem de erro de 51% a 55%. 35% declararam que votariam em Bolsonaro, depois 37%, 36%, agora novamente 36%, com a margem de 34% a 38%. 9% disseram que votariam em branco ou anulariam nas 3 rodadas iniciais, agora 8%. Não sabem, 5%, 4% e 3% nas 2 pesquisas mais recentes. O Instituto pediu ainda aos eleitores que avaliassem a administração de Jair Bolsonaro. Em meados de agosto, 29% consideravam a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Depois 31%, 30% e de novo 30%. Regular, 26%. 24%, 25%, agora 23%. 43% avaliavam a administração Bolsonaro ruim ou péssima nas 3 primeiras pesquisas. Agora 45%. 1% não sabia, depois 2%, 1% e 2%. O Instituto perguntou também se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Jair Bolsonaro governa o país. Em agosto, 37% aprovavam a maneira de Jair Bolsonaro governar. 38% nas 2 rodadas seguintes, agora 35%. 57% desaprovavam nas 3 primeiras pesquisas, agora 59%. 6% não sabiam avaliar. 5% não souberam nas pesquisas mais recentes.
O IPEC entrevistou 2.512 eleitores em 158 municípios, de sexta-feira até domingo. E aqui no estúdio, Gerson Camarote, já para falar sobre esses números, a mais nova pesquisa IPEC. Camarote, bom dia para você. Estamos aí, né, há 19 dias da eleição. O que significa essa estabilidade nesse momento? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, eu estava conversando com representantes de várias campanhas, inclusive da campanha do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação, principalmente entre aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro, é de preocupação com estabilidade. Por quê? Porque a essa altura do campeonato, a expectativa na campanha era que o presidente Jair Bolsonaro já tivesse numa curva ascendente, se aproximando cada vez mais do ex-presidente Lula. E não é o que acontece nessa pesquisa. Ora, essa estabilidade acontece depois daquela supermobilização eleitoral do 7 de setembro, se utilizando politicamente do bicentenário da independência, uma grande data. Então, foi toda aquela mobilização. Acontece depois do primeiro ciclo do Auxílio Brasil, da PEC eleitoral, que está tendo um investimento muito forte, colocando 41 bilhões de reais na economia, e também da redução do preço dos combustíveis. Então, toda a expectativa na campanha era que já haveria uma subida, e não aconteceu. Outro motivo de preocupação: rejeição. A rejeição já chegou na casa dos 50%. E essa é considerada uma rejeição proibitiva, principalmente numa disputa, no enfrentamento de um eventual segundo turno. Outros candidatos também se movimentaram nesse período da pesquisa. Pois é, aí a gente tem os demais candidatos. O ex-presidente Lula foi bem recebido essa pesquisa, especialmente num item dessa pesquisa. Além da oscilação positiva, o ex-presidente Lula cresce entre aqueles eleitores que recebem o auxílio, qualquer auxílio do governo. Ele passa de 50% para 55%. Isso é um dado que vai principalmente na análise de que, mesmo com toda a estratégia do governo de turbinar o Auxílio Brasil, isso não está afetando esse eleitorado que recebe Auxílio Brasil e não está afetando as intenções de votos ao ex-presidente Lula. Já Ciro Gomes e Simone Tebet, também há uma espécie de alerta. A expectativa é que depois do primeiro ciclo de debates, entrevistas ao JN, esse primeiro ciclo de propaganda eleitoral, eles pudessem manter uma curva ascendente. E essa estabilidade também é um sinal de alerta. Ok, obrigada, Camarote. Obrigado. Veja a seguir os dados do setor de serviços divulgados agora há pouco pelo IBGE. Houve crescimento pelo terceiro mês seguido. E o cinema se despede de Jean-Luc Godard, que influenciou gerações de diretores. 9h19 agora. O IBGE acabou de divulgar o desempenho em julho do setor de serviços, que é o que mais emprega e movimenta a economia. O setor cresceu pelo terceiro mês seguido, teve alta de 1,1% frente a junho. O bom desempenho foi puxado principalmente pelos serviços prestados às famílias. O setor de serviços registrou alta de 9,6% nos últimos 12 meses e no ano o resultado é positivo em 8,5%. Um clássico do futebol nordestino abriu a 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O Sport venceu o Bahia e se aproximou do G4. Vamos ver como foi? Depois de uma boa troca de passes, Gustavo Coutinho fez o gol que garantiu a vitória por 1-0. O Sport subiu para a 6ª colocação, a 2 pontos da zona de acesso para a Série A. O Bahia segue na vice-liderança. Morreu ontem à noite, aos 91 anos, o cineasta suíço-francês Jean-Luc Godard. A notícia foi dada pelo jornal Libération com base em informações da família. Godard é conhecido como uma das maiores referências do cinema mundial. O presidente francês declarou nas redes sociais: ele foi uma aparição no cinema francês. Depois um mestre, o maior iconoclasta. Perdemos um tesouro nacional, um olhar de gênio.
No fim dos anos 50, Jean-Luc Godard não poupava comentários ao cinema comercial francês, enquanto trabalhava como crítico de cinema nos famosos Cahiers du Cinéma, uma das principais publicações sobre cinema na época. Godard achava que os filmes seguiam sempre os mesmos moldes e os mesmos diretores. Por isso, em 1960, aos 30 anos, ele lançou seu primeiro filme. O drama policial Acossado se tornou um marco fundador do movimento Nouvelle Vague, a nova onda de filmes que inovou em questões estéticas e formas de contar histórias através do cinema. La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour. Com cortes abruptos e movimentos de câmera quase improvisados, pouco convencionais até então, os filmes de Godard transformaram o modo de fazer cinema. Traziam nos diálogos existenciais a bagagem dos estudos em etnologia e filosofia durante a faculdade na Sorbonne, em Paris. As mais de 40 obras ao longo da carreira confirmaram seu caráter inovador. Como Viver a Vida, de 1962. O Desprezo, de 1963, protagonizado por Brigitte Bardot. Le baiser. La salle de bain. E O Demônio das 11 Horas, de 1965. Aucun sursaut ne dénonce ou n'interrompt la marche. Que contam histórias de personagens que rompem com a vida tradicional em busca de revoluções pessoais. Ele e os seus colegas da Nouvelle Vague francesa mostraram que era possível produzir um cinema que rompesse com o cinema tradicional, um cinema voltado apenas para a bilheteria. E a figura do diretor de cinema passou a ganhar um status de verdadeiro autor de uma obra de arte. Godard trabalhou com cineastas brasileiros, como em seu filme O Vento do Leste, que contou com a participação do então amigo Glauber Rocha. Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. Para aqui é o cinema do terceiro mundo. Esse gesto dele, que começa em 1960 com Acossado, é fundamental para a geração que fazia cinema no Brasil naquela época, a chamada geração do cinema novo, com Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, que encontraram no Godard um farol para repensar os seus códigos audiovisuais. Nas redes sociais, o diretor brasileiro Kleber Mendonça disse que Godard não vai morrer nunca. O diretor dos Cahiers du Cinéma, Marcos Uzal, afirmou em nota que agora o cinema e a humanidade ficam mais desprotegidos que ontem. Vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil. Rodrigo. Bom, a gente se despede, infelizmente, com mais uma notícia de violência. Um vereador da cidade de Conchas, no interior de São Paulo, foi morto a tiros ontem à noite. Adriano de Moraes, conhecido como Adriano Cuidador, do PSB, foi executado quando chegava em casa depois de uma sessão na Câmara Municipal. Ninguém foi preso até agora. Uma boa terça para todos e até amanhã. Daqui do Planalto Central do Brasil, temos informações sobre o processo eleitoral. Termina hoje o prazo para que candidatos e partidos enviem à Justiça Eleitoral o registro de suas movimentações financeiras desde o início da campanha. O documento deve incluir as transferências do fundo partidário e do fundo eleitoral. É exigência para a totalidade de candidatos e partidos políticos pelo Brasil. Bom dia a todos. É enorme a expectativa pelo corpo da rainha aqui em Londres no início da noite. Aqui no Green Park, ao lado do Palácio de Buckingham, é cada vez mais gente chegando para deixar flores e cartões, todas as idades, todas as nacionalidades, como era de se esperar. Os hotéis aqui perto já estão lotados, todo mundo querendo participar do último adeus a Elizabeth II. Obrigada, Cecília. Ótima terça-feira e amanhã a gente se encontra aqui no Bom Dia Brasil. Até lá.